Sejam bem-vindos ao canal Contando a História. No vídeo de hoje falarei para vocês sobre a Guerra de Canudos, o que desencadeou esse conflito, o tempo de duração, entre outros fatores. Então, antes de mais nada, deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sino das notificações. Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos foi um confronto bélico entre o exército brasileiro e a comunidade liderada pelo religioso Antônio Conselheiro, em Canudos, interior da Bahia. O conflito aconteceu entre os dias 7 de novembro de 1896 e 5 de outubro de 1897. O governo da época, do presidente Prudente de Moraes, do Brasil em processo de passagem para o regime republicano, considerou o movimento rebelde, e assim enviou o exército para combatê-lo, matando mais de 20.000 pessoas e configurando um dos maiores massacres de nossa história. Os motivos que causaram a Guerra de Canudos, entre outros fatores, foram a união entre o governo da Bahia e latifundiários contra a comunidade de Canudos. A justificativa corrente era de que não pagavam impostos e não seguiam as leis vigentes, já que eram seguidores de Antônio Conselheiro, um beato religioso que ditava, naquela comunidade ao seu redor, seus próprios ordenamentos, manifestando-se contrário às questões existentes à época, como o casamento civil e o pagamento de impostos. Em muitas de suas pregações, Antônio Conselheiro dizia ser um enviado de Deus e que era contra as desigualdades sociais e queria dar fim às injustiças contra o povo. Logo, a luta contra a fome e a seca, que assolavam o Nordeste brasileiro, foi uma das causas. Nesse mesmo sentido, suas falas eram mal vistas por algumas alas da Igreja Católica, que não queria perder seu poder e, por isso, chamava ele e seus seguidores de heréticos, aliando-se aos latifundiários e ao governo. A República, que estava em processo de implementação no Brasil, também era alvo de críticas do beato. Os grandes donos de terra o acusavam de querer a volta da monarquia. No entanto, ele tratava da forma como o republicanismo estava sendo concretizado. De todo modo, para o presidente eleito Prudente de Moraes, ele representava uma ameaça aos seus poderes. Os participantes e grupos sociais da Guerra de Canudos foram Antônio Conselheiro. A comunidade que o seguia, na fazenda Belo Monte, onde moravam mais de 20.000 pessoas. O governo, tanto da Bahia quanto o brasileiro. O exército, com milhares de homens. Algumas alas da Igreja Católica. Os latifundiários, irritados com a ocupação de terras e com pregações que falavam em igualdade. Entre outros grupos. Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro era um religioso e foi uma figura mítica na Guerra de Canudos, liderando a comunidade. Ele e seus seguidores ocuparam, em 1893, uma fazenda chamada Belo Monte, de terras improdutivas, no interior da Bahia, local de muita seca e desigualdades, já que não era costume entre os governantes dar a devida atenção ao sertão do país. Além disso, a abolição da escravatura era muito recente e havia sido feita de maneira tal que os negros e negras, antes escravizados, ficaram completamente desassistidos, restando-lhes a fome e a miséria. As fontes históricas revelam que as primeiras aparições para um público maior, já iniciando a típica caracterização difundida do religioso, foram em um jornal sergipano, em 1874, quando ele ainda não era conhecido como Antônio Conselheiro, e sim como Antônio dos Mares, uma figura mítica que andava por terras sertanejas erguendo capelas, igrejas e cemitérios, declamando suas críticas políticas, profecias religiosas e conselhos. Tais ações atraíram muita gente, sendo a maioria pessoas muito pobres, que passaram a segui-lo em suas peregrinações, até chegarem ao Arraial de Canudos. Sua biografia diz que ele nasceu no Ceará, na cidade de Quixeramobim, em 1828, com o nome de batismo Antônio Vicente Mendes. Faleceu por razões desconhecidas, em 22 de setembro de 1897, sendo encontrado pelos militares, que já haviam invadido Canudos e realizado consecutivos combates. Espero que você tenha gostado do vídeo.
Não esqueça de deixar o like. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Até nosso próximo vídeo.